o cancelamento por falta de qualidade na prestação de serviço. E vamos ter que estudar isso. O presidente aqui colocou bem. Eu acho que a gente tem que usar as ferramentas que nós temos, porque eu não estou satisfeito, e nem o cidadão que está recebendo a prestação de serviço não está satisfeito. E quando isto não fecha, tem algo que não está correto. Quando não está correto, nós temos que agir. Então, muito obrigado. Muito obrigado, nosso vice-presidente, deputado atuante dessa casa, deputado João Fischer. Eu quero saudar a presença do deputado emérito Sérgio William Moreira, deputado dessa casa, nos honra na presença na CPI. E, de imediato, já passo a palavra ao deputado Frederico Antunes. Presidente, obrigado. O senhor Carlos Alberto Matar, superintendente de regulação do serviço de distribuição da ANEEL, agradecer a sua presença. Acompanhado da dona Rita também, agradecer a presença. Se deslocaram de Brasília para esse encontro. Quero saudar o nosso presidente da AGERGS, Carlos Martins, e também os demais membros da AGERGS que estão acompanhando essa CPI em todas as audiências, com o máximo de interesse da nossa agência de regulação, e prestar esclarecimentos, né, de buscar soluções. E nós temos que saudar isso. O Carlos Martins, inclusive, presidente Lucas, foi até o Alegrete na nossa interiorização, a primeira e única até agora interiorização, e ficou lá 4 horas e meia, 5 horas lá, né, debatendo os temas. Eu até fiz essa saudação em plenário, viu, Carlos? Cumprimentando a tua atitude de querer buscar a informação, dar a informação, receber a sugestão com humildade, né, de saber que nem sempre nós estamos fazendo tudo aquilo que podemos fazer. Então, acho que isso já é uma demonstração de interesse e de respeito com os cidadãos, com os usuários, né? E eu começo, então, me reportando aí à ANEEL. O senhor Carlos Matar, o senhor está há muito tempo na ANEEL? Há 16 anos. 16 desde o início. Desde o início. Então, logicamente, o senhor teve a função de superintendente agora, nessa gestão? Não, eu comecei como técnico, fiquei 4 anos na regulação comercial, depois eu passei a ser assessor da Superintendência de Regulação e Distribuição, fui assessor por 10 anos, e já estou há 2 anos e pouco na Superintendência de Regulação de Serviço de Distribuição. Então, tem um currículo... né, que... Eu tenho 30 anos de experiência no setor elétrico, deputado. Sempre trabalhei com distribuição a vida inteira. E é reconhecido por isso que tem esta função hoje na Superintendência da ANEEL. Eu não sei qual é a parte que é a parte de quadro e a parte que não é do quadro da ANEEL. Eu sou do quadro de servidor efetivo. Praticamente todos os superintendentes, só apenas os diretores não são do quadro efetivo. Tem um diretor que é do quadro efetivo, os outros não, mas todos os outros cargos são todos... São quantos diretores? São 5, atualmente tem 4, tem uma vaga. Nunca pensaram em mudar esse regimento interno lá da... Não é regimento interno, isso é decorrente da lei. A lei de criação. É o que rege a lei que criou a ANEEL. Exatamente. A indicação dos diretores é feita pelo presidente da República, aprovada no Senado Federal. Aqui na AGERGS eu não sei, Carlos, quantos são do quadro e quantos são diretores. Eu não sei quantas diretorias tem. Bom, a AGERGS ela é dirigida pelo seu conselho, não é? Abaixo do conselho tem o diretor-geral, Manjoão. Ele poderia ser... do quadro. Ele poderia ser ele é livre indicação do presidente. Eu optei por escolher do quadro. O conselho, eles são 7. Dos 7, 1 é do quadro e os demais não. Tem hoje 2 vagas em aberto. A vaga do quadro está em aberto, mas na iminência de ser preenchido pela futura conselheira Eleonora, que foi aprovada pela Comissão de Serviços Públicos da Assembleia e só depende da aprovação do plenário. Então, essa vaga vai ser recomposta com a servidora Eleonora, que é do quadro. Os demais 6
são de indicação do governador de diversas áreas, o qual um está em aberto e que pende de indicação pelo governador. Senhor Carlos, o senhor, não sei se conviveu com o presidente da agência, quando estava ele na gestão de 2004, José Mário Abdu? Miranda Abdo. Abdo. Sim, convivi. E conviveu também na mesma época, com Eduardo Ellery e com Isaac Averbuch. Sim. Lá em 2004, isso nós retiramos de uma matéria da Folha de São Paulo, que estava repercutindo exatamente um dos pontos que nós ouvimos aqui do Ministério Público Federal semana passada, que eles estão com diligências, inclusive, buscando novamente informações sobre a utilização de recursos que deveriam estar à disposição para a melhoria do serviço de fiscalização e estão sendo contingenciados para a utilização em caixa único. Esses diretores, eles são do quadro, esses que eu li? Que estavam no... Não, nenhum é do quadro efetivo. Mas, mesmo assim, eles faziam algumas afirmações em relação a esta situação. E eu até vou destacar 3 frases aqui, eu gisei, e vou destacar 3 frases para ver que as coisas não mudaram muito. Pelo menos 2004, deputado relator. Então, ele diz o seguinte: segundo os diretores, de forma geral, né, e comentário do articulista aqui, o governo federal está usando o dinheiro pago pelos consumidores na conta de luz, que deveria ser usado apenas para financiar a agência, para fazer superávit ou evitar o corte de despesas em outras áreas. De acordo com o Abdo, os consumidores poderão ir à justiça contra o contingenciamento. É paradoxal ser contingenciado. É recurso arrecadado do consumidor. Esse dinheiro não vem do Tesouro, vem do consumidor, esse hábito. Temos parecer da Procuradoria-Geral da ANEEL, aí do quadro. Da Procuradoria-Geral da ANEEL são do quadro da Advocacia Geral da União, da AGU. Eles são alocados na ANEEL, mas eles são do quadro ligado à AGU. Advocacia Geral da União. Pela ilegalidade do contingenciamento. Isso poderá dar margem para que os consumidores se insurjam contra o contingenciamento. Isso aconteceu alguma vez, de receber alguma ação lá na ANEEL para esse tipo de... Eu tenho conhecimento de ação, não. Não tenho conhecimento, não. O senhor poderia buscar essa informação para nós? Se existe alguma ação contra o contingenciamento? Sim, eu posso procurar informação. Isso é uma solicitação que eu deixo. E disse aqui o Eduardo Ellery, abre aspas, estamos vendendo o futuro para sobreviver hoje. Olha a frase. Estamos vendendo o futuro para sobreviver hoje. Ao contingenciar os recursos da ANEEL, o governo deixa de economizar em outras áreas para fazer superávit. Na prática, o governo está fazendo uma transferência com dinheiro pago pelos consumidores. Isso dito pelo quadro lá. E sim, na um diretor nomeado pelo presidente da República à época, aprovado pelo Senado Federal, e o que ele disse aí, eu não tenho nada para dizer contra. Não, mas eu também não estou... Só para concluir, eu não estou pedindo para o senhor comentar, porque também nós respeitamos. Eu estou dizendo que a intensidade da manifestação em relação ao uso de verbas com uma rubrica específica para a finalidade que não a da rubrica, isso causou, inclusive, espécie e indignação dos próprios diretores, que não são do quadro, são nomeados. E quem pratica esse contingenciamento é o governo, que o mesmo que nomeou esses cidadãos. Então, na verdade, era uma opinião, né, avalizada, porque são do quadro da ANEEL, de diretores, que continuam acontecendo. O senhor mesmo, se eu não me engano, falou lá no início que está acontecendo.
Não sabe se na mesma proporção. Sim, assim, números gerais, a taxa de fiscalização arrecada algo em torno de 500 milhões e o orçamento da ANEEL é a metade disso. Pouco mais, 125 milhões é o orçamento geral e mais 120 de pessoal que não tem contingenciamento na parte de pessoal. Então, na verdade, menos de 50% é utilizado. Sim. Os outros 50% vai para o caixa único. Sim. Aqui na Gergs também está isso? Qual é o orçamento que seria previsto dele? Vamos lá. 20 milhões 345 mil fechamos a arrecadação de 2013. Desses 20 milhões de 2013, 5 milhões não foi gasto. Um quarto? Não foi gasto, foi devolvido ao Caixa Único. E hoje o Caixa Único do Estado do Rio Grande do Sul deve estar atingindo a cifra de 55 milhões de superávit da Gergs. A gente tem que registrar aí algumas coisas em relação a isso, para não ficar assim tão solto. Primeiro que, se tem uma coisa que a Gergs hoje adquiriu, e pelo menos nessa gestão eu posso testemunhar, é autonomia quase que total de gasto. Nós temos autonomia financeira, a Gergs, eu, presidente, Carlos Martins, junto com os diretores, usamos o recurso da Gergs, segundo onde convém para a melhor prática do serviço público. Então, isso é uma coisa elogiável. Nós temos autonomia econômica e financeira respeitada pelo governo do Estado. E temos autonomia decisória. Entretanto, aonde está o problema da Gergs? Por que nós não avançamos? Porque o governo, e não é este até fez concurso público, todos os governos, tem enorme dificuldade em entender a necessidade da Gergs avançar no seu quadro de pessoal. A Gergs não avançando no seu quadro de pessoal, a sua capacidade de trabalho, a sua capacidade de gasto se reduz bastante. Com isto, por lá está passando pessoas austeras, que gasta dentro do necessário, do que pode fazer o serviço público na melhor forma possível, acaba sobrando recurso financeiro que atingiu hoje a cifra de 55 milhões, que não é... Também não vamos politizar, porque aqui no Estado, tudo que se fala de crítica ao governo do Estado, parece que é este governo ou aquele governo. Não. 55 milhões se acumulou-se nos últimos 16 anos de existência da Gergs. Então, passou-se aí governos de todos os partidos que tiveram, em relação à agência reguladora, a mesma conduta. Então, hoje... Recentemente, acabamos de adquirir uma sede própria, gastando com recursos correntes do próprio ano. Quem faz isso? Adquire 4 andares no centro de Porto Alegre com recursos correntes. Está muito bem. Não, eu acho que também isso é então, a lógica de contingenciamento de recurso é uma lógica nacional em todas as agências reguladoras, a qual a ABAR defende a PEC das agências reguladoras, na qual ali está defendendo uma solução. A agência reguladora não usou o recurso arrecadado durante o ano, devolve para as tarifas. Da onde veio esse recurso? Porque isso não é imposto e não deve ir para o Caixa Único de nenhum governo. É um mau uso, vamos dizer, ou não uso devido daquilo que deveria ser feito. Agora, também tinha um projeto que a Gergs lutou muito para que fosse remetido aqui para esta casa, que é um projeto que autorizasse a Gergs, no caso, a poder fazer a cobrança de multas. Em relação às multas das concessionárias. E aí nós, na época, até eu particularmente, apontei que isso deveria ser feito depois que criássemos uma clareza nas responsabilidades, no caso das estradas, né, de quem teria autorização única para fazer esse tipo de fiscalização e de punição. Porque senão podia ser, com duplicidade, né, sofrer a mesma multa por 2 órgãos que estão com a mesma responsabilidade. E aí o governo ficou de fazer a correção do projeto para mandar para cá. Se porventura tivesse vindo, se porventura tivesse sido implantado, essa multa seria recolhida pela Gergs. Ela ia para o orçamento da Gergs, podendo ser utilizada para o governo, não para finalidade também de fiscalização. É melhor votar esse projeto antes ou é melhor fazer a correção com essa alteração
que dê a exclusividade para investimentos necessários para, por exemplo, contratados adequados, abertura de novos concursos. Porque senão eu fico imaginando que nós acabamos acertando, errando ou não fazendo. Porque se eu tivesse aprovado o projeto, nós teríamos aumentado o orçamento da Agergs para o Caixa Único, ou ainda para a utilização, né, em parte do Caixa Único. Então, agora, quando eu voltar a falar sobre o assunto aqui na Assembleia, se voltar o projeto, eu vou querer saber se vai ter alteração também, né, na lei que rege lá essa determinação de utilização, né, do orçamento. Então, eu vou ficar o seguinte, olha, cidadão, você vai ser multado e parte dessa multa a gente não vai saber se a finalidade vai ser para a correção daquilo que deve ser cumprido pela concessão que tu tens ou se vai ser pela necessidade do abastecimento do Caixa, o Caixa Único do Estado. Então, os caras vão multar para abastecer o Caixa Único. Então, eu acho que isso é uma coisa que nos preocupa, particularmente me preocupa, e acho que tem que ser feita uma revisão, sim, sobre essa questão. E olha que eu estou vendo o quadro e extraquadro, pelas atitudes que eu tenho notado da Agergs, não tem alteração nenhuma que eu possa dizer, olha, tem extraquadro que não é tão dedicado às questões básicas de cobrança de ações da área da regulação do que quadro. Não, eu acho que todos eles estão cumprindo e tem, inclusive, uma sinergia muito grande. Tanto é que tu mesmo provasse agora a indicação do diretor-geral. Mas eu posso ficar desconfiando, por exemplo, se lá pelas tantas o extraquadro está entrando lá com uma finalidade. Olha, eu sou politicamente, tu é meu padrinho, governo, e tu está me dando uma missão. Se eu estou botando a mão no caixa, se eu estou botando a mão no recurso, eu posso botar mais ou menos, depende da minha necessidade, da minha gula. Como os estados estão quebrados, eles estão botando mais, normalmente. Então, quer dizer que eu vou ficar órfão do serviço do controle da fiscalização. Ou pela melhoria do sistema, que seja para abertura de concurso, se a gente que está faltando, não está aparecendo. E quer ver uma outra coisa, doutor Carlos Danel? Também foi constatado, agora há pouco, pelo Tribunal de Contas da União, um erro na cobrança da conta dos brasileiros, onde as empresas com concessão elas estavam se desligando de contratos firmes para poder buscar no mercado comum, spot, não sei se é isso que posso dizer, novos contratos, para mais adiante alegarem que esses novos contratos eles foram contratos mais caros e, com isso, solicitar à ANEEL um aumento maior para repasse aos seus usuários, seus clientes. Isso foi o Tribunal de Contas que está dizendo. O que o senhor acha disso? Isso está acontecendo, continua acontecendo, porque agora nós tivemos 30%, é 30% na média, né? Porque foi 28,80%, não sei, para residências, e 30, não sei quanto para comercial e industrial, um pouco mais, para a concessionária AES Sul. Né? E a gente pediu, numa reunião aqui, a gente pediu para que pudesse ser explicado isso. Até está publicado, né? Está publicado, é um monte de trabalho grande, que a ANEEL usou para concluir e dar, vamos dizer, a autorização para 2 aumentos para a AES, um agora, 19 de abril desse ano, e outro já para o ano que vem, um de 30 em média e outro 15, são 45. E a gente fica pensando, bom, mas só um pouquinho. O ano passado, o governo disse, podem usar a energia que vai baratear. Aí todo mundo foi lá e ligou. Mais aparelhos, usou mais. Aí esse ano vem um aumento. Aí tem no Tribunal de Contas da União uma anotação de que estava acontecendo essa prática, né, de se desligarem de contratos fixos, firmes e mais baratos, de geradoras com base de geração das hidros, para usar as termos para depois justificar com isso o aumento de percentuais maiores. Eu sou o cliente, eu quero saber o que está acontecendo. Por que me aumentaram 30%? Por que me autorizaram 30%? Por que me autorizaram 30%? E o 30%, ele cria, na prática, concorrência desleal. Eu vou pegar um caso aqui da vida como ela é, dessa semana. Eu fui lá na cidade de São Borja e também tive em Dom Pedrito. Aí o sujeito de Dom Pedrito, ele não teve ainda um aumento. Tem uma base industrializadora de arroz em Dom Pedrito, em Tapes aqui, que é servido pela concessionária ACE. Aí, se tu pegar, hoje, que nós estamos no ápice do descascamento da elaboração de arroz, que é o maior produtor de arroz é o Rio Grande do Sul, e a maior fatia, né, de produção está com a abrangência
assim, do serviço da AES Sul. Então, se tu repassar 30%, vai agora na conta, ele vai ter 30% de um insumo, que significa lá no custo final dele algo em torno de 5%. E o outro da indústria aqui de Tapes, que está concorrendo com o mesmo mercado dele, e olha, a margem de lucro é muito pequena, porque o preço não muda muito de um ano para o outro, até porque é alimento de cesta básica. Não vai ter os 30%. E aí? Como é que fica? Eu tenho que buscar explicação, porque a RGE, a CE vão ter também seus aumentos. Só que a CE vai ter lá no dia 25 de outubro desse ano, e vai chegar a 10% menos que isso da ES. Lógico que deve ter uma explicação. Deve ser por isso. Eu aumentei meu custo, porque eu estava com contratos firmes, aí eu fui buscar contratos outros livres, aí tive contrato mais caro, etc. e tal. A ANEEL analisou isso, e aí fica essa questão. Como é que eu explico lá para fora que aconteceu isto? Porque se eu for pegar aquele livreto que veio para mim ver, aquele que foi publicado em Diário Oficial, eu não vou conseguir, alguém vai ter que me explicar da onde saiu isso efetivamente, né? Então, a pergunta, Carlos Alberto, é que se essa prática que foi aqui notada pelo Tribunal de Contas da União, ela poderia ser o motivo aí desses aumentos, de novo, aí, aumentos que não foram pequenos. E se a cobrança... tem um detalhe aqui também, né, que foi notado uma outra situação, é que lá atrás houve uma cobrança indevida, uma redução indevida, que foi dado às concessionárias a possibilidade, né, de um crédito, e que foi utilizado, que depois, mais adiante, foi notado que foi para mais. E aí compensaram com algumas, nos anos subsequentes, com algumas outras alterações de permissões. O erro de cálculo aconteceu em julho de 2011 a junho de 2012, em virtude da aplicação conflitante entre o decreto e uma resolução que regula o chamado montante de reposição, ou seja, a quantidade de energia que deve ser adquirida por uma concessionária em leilões de energia no momento de renovação dos contratos, e que aí aconteceu, e depois, para isso, houveram algumas possibilidades futuras agora de compensações, no ano passado e agora esse ano. A sua área na ANEEL é a regulação de serviços de distribuição. O serviço está com qualidade, né, na distribuição, etc. e tal. Essa é a sua área, vamos dizer assim, essa é a sua... Mas o senhor tem conhecimento, já foi dito, está com 30 anos de serviço, 16 de ANEEL, o senhor tem conhecimento, já passou em outras áreas. Como é que nós podemos agora sair dessa reunião e dizer, olha, na Comissão de Energia nós ouvimos representações da ANEEL, perguntamos e foi nos dito que não era da área, não vai querer manifestar sobre isso. Quer dizer, porque a imprensa já está dizendo isso, agora alguém me entregou aqui que a Rádio Gaúcha está repercutindo isso, né? A Rádio Guaíba, todas as rádios. A pergunta é, tem alguma opinião em relação a isto, desses desencontros de utilização de mecanismos que acabam caindo no colo, na conta, no bolso do usuário? Se o Tribunal de Contas apontou, já tem alguma resposta com relação a isto? A primeira pergunta seria esta. Eu vou só seguir para depois o senhor poder responder tudo, se me permita fazer assim. O doutor Alexandre Amaral, ele esteve aqui na CPI, procurador ou promotor de Justiça Federal, e ele, lá pelas tantas, ele disse o seguinte, já se encaminhando para o final da fala dele, ele diz o seguinte, é importante que se diga que a ANEEL vem acompanhando o processo de renovação, aí referente à concessão da CE. E a ANEEL teria, por obrigação, já ter feito uma análise sobre o requerimento da CE da renovação da concessão. Essa análise da ANEEL deveria ter sido feita em janeiro, e ainda não foi feita. Aí ele fala que o Ministério Público vem diligenciando sobre isso. Aí, mais adiante, ele diz, o grupo de trabalho
e referendada pelo colega que coordena a nossa atuação nacionalmente, justamente para que a ANEEL divulgue os estudos relacionados aos critérios, aí vem da sua área, vamos dizer, específica, né? Critérios de qualidade para a prorrogação ou não das concessões de energia elétrica e não realize a prorrogação sem embasamento técnico adequado. Por último, ele diz o seguinte, porque temos muita curiosidade, olha, se o promotor tem curiosidade, imagine nós aqui, de saber o que a agência diz sobre a renovação de uma concessão de uma concessionária que vem seguidamente nos últimos 5 anos estando abaixo do índice de qualidade. Foi dito pelo promotor, ele deve ter estudado isso junto com seus colegas. E, logicamente, nós vimos uma apresentação do ranking, que eu não sei quem é que fez o ranking. A ANEEL fez o ranking? Foi a minha superintendência que fez e divulgou o ranking. Que está em 34º lugar. 34º lugar. A C3E, como alguns dizem, no ranking de qualidade de serviços prestados. Então, se a gente juntar uma coisa com outra, a gente fica pensando, mas espera só um pouquinho. Se a análise tem que ter um embasamento da qualidade, se tem alguns apontamentos que já são eles repetições de apontamentos de falta de qualidade, e se o ranking está demonstrando que está baixando a qualidade, porque está baixando na tabela, né, na pontuação, na classificação, essa demora de não ter a renovação da concessão, ela é porque é ano eleitoral? Ela é porque realmente tem uma complexidade maior, a gente não consegue entender? Ou vocês não têm ainda essa... Porque vocês têm a prática de verem isso há muito tempo, se tem ou não tem qualidade. E se é baseado em qualidade, não tem resposta. Não tem ainda resposta. Isso poderia ficar o usuário que está sendo utilizado o dinheiro dele para fazer a fiscalização para o caixa único. O usuário que está tendo um aumento bem acima daquilo que a inflação hoje, né, nos permite aí pensar, 7%, 8%. O usuário que está pensando que a qualidade pelo ranking apresentado pela ANEEL da concessionária que serve ele está cada vez pior. O usuário ele pode pensar que isso é uma demora pela complexidade do sistema de avaliação, ou ele pode pensar que está havendo um protecionismo, e ao invés de fazer uma substituição de concessão para dar qualidade naquele serviço que é primordial para a subsistência dele, não está sendo dado. A pergunta, qual é a sua opinião em relação a isso? Se é que o senhor pode falar sobre esse assunto. Eu acho que o senhor tem todos os credenciais para nos ajudar nessa área sobre qualidade. A última pergunta é para a nossa Gergs. Lá na reunião, Carlos Martins, lá em Alegrete, um determinado cidadão levantou e disse: a maioria dos serviços prestados hoje pela AS Sul, ou por qualquer concessionária, mas a AS Sul, porque nós estamos lá na região da AS Sul, e eu quero aqui salientar que eu não tenho análise de conceito de ruim ou não, porque não é da minha competência, né, das concessionárias. O que a gente ouve, a gente reproduz, a gente tem procuração, as pessoas dizem: Frederico, vai lá e vê o que está acontecendo por nós lá, tu é o meu representante. Então, alguém me disse lá, ou disse para todo mundo ouvir, que os serviços das terceirizadas eles são medidos e cobrados por metodologias tipo quilômetros percorridos, horas trabalhadas. Aí o cidadão disse o seguinte: olha, eu vou dar um exemplo, está aqui o deputado William Moreira, ele tem uma propriedade lá no Umbu, lá em Cacequi, e eu sou lindeiro dele, bem pertinho. A rede é a mesma. Deu um problema na rede. Ele levanta o celular quando pega e fala lá com o call center quando atendem e diz para ele o seguinte: eu estou com um problema aqui na minha propriedade e isso está me gerando um transtorno imenso. Estou perdendo o que eu tenho na geladeira, estou perdendo as vacinas para a aftosa, eu estou perdendo isso, estou perdendo aquilo. Então, pode deixar que nós estamos mandando lá para lhe atender. Aí o call center dispara e chama uma terceirizada. Essa terceirizada ela tem que estar à disposição para fazer isso. Como a terceirizada ela está ganhando? E aí a pergunta, viu? Porque eu estou dizendo que eu estou reproduzindo o que os sujeitos falaram lá, não estou afirmando. Ela está ganhando por quilômetro rodado por hora trabalhada. Eu posso imaginar que ele primeiro vai lá atender o William Moreira, depois ele vai voltar lá onde a base dele, e depois ele vai vir me atender, que fico ali ao lado do William Moreira.
Porque eu posso imaginar que ele vai ganhar e vai fazer o serviço, mas porque ele ganha por quilômetro rodado por hora trabalhada. Eu pergunto, a Agergs ela fiscaliza isso? Porque se a AES ou se as empresas não estão querendo investir em recursos humanos ou em base para atendimento das seus usuários, por causa de contenção de custo, etc. e tal, a energia está mais cara, as IDO estão nos empurrando aí a comprar no mercado spot, o spot está mais caro, eu vou baratear meu custo lá na base, lá nos recursos humanos. Então, aí o serviço fica mal prestado ou prestado por esses condicionamentos. A Agergs ela tem responsabilidade de fazer a regulação dessas terceirizadas também? Então, são essas as perguntas, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Frederico. Devolvo a presidência, nesse momento, ao deputado Lucas Redecker. E, desde já, acho que, dos encaminhamentos para a ANEEL, possa fazer a resposta. Por favor, senhor Carlos. Bom, deputado, assim, como eu já falei aqui, eu vou começar das duas perguntas que o senhor me fez pela segunda, que é a definição dos critérios para a renovação das concessões de distribuição. Como falei já anteriormente, essa renovação está prevista no artigo 7º da Lei 12.783. E esse artigo 7º ainda não está regulamentado e quem vai tratar das concessões, que não é a ANEEL, quem vai tratar da renovação das concessões é o poder concedente, no caso, o Ministério de Minas e Energia. O que eu afirmei aqui é que a ANEEL já fez alguns estudos, algumas avaliações sobre essas concessões que vencem a partir de 2015, uma delas, inclusive, é em 2014, para subsidiar o Ministério, que tomará a decisão quanto à renovação ou não das concessões. O senhor me permite, só para a gente poder fazer uma interação? Tá, então, por enquanto, nós não sabemos quem tem essa responsabilidade, porque se não está regulamentado... Não, a responsabilidade é da União, a responsabilidade é do Ministério de Minas e Energia. Não, mas está bem. Quando a ANEEL... Porque aqui quem disse foi o Ministério Público, não fui eu. Aqui, ó, diz aqui. Ó, essa análise da ANEEL deveria ter sido feita. Essa análise da ANEEL deveria ter sido feita até janeiro. E o Ministério Público Federal vem diligenciando para obter essa análise técnica da ANEEL, que está prevista em lei, no artigo 7º da Lei 12.783 e artigo 2º do Decreto 7.805. E ainda não foi feita até agora. Então, nós temos aqui uma opinião do Ministério Público Federal, que é oficial, que está diligenciando. Para estar diligenciando, ele está entregando alguma coisa para alguém. Então, se está entregando para a ANEEL tem que dizer assim, me desculpe, Ministério Público Federal, o senhor tem que mandar lá para o Ministério de Minas e Energia. Provavelmente mas não foi o que ele disse aqui. Ele disse que está diligenciando e está alguém recebendo isso e ele está buscando a resposta para isso que ele perguntou. E ele está entregando e protocolando na ANEEL. Então, eu pediria ao presidente, para a gente poder, porque o doutor Carlos está sendo muito gentil de estar aqui conosco hoje, né, foi escalado para estar aqui hoje conosco, podia muito bem a ANEEL ter dito, olha, ou eu tenho convocação do órgão federal, ou eu não vou por convocação lá numa Assembleia Legislativa, porque não é de responsabilidade, né, fazer isto. Não, a ANEEL, respeitando, ainda mandou o doutor Carlos, que é um conhecedor do assunto, para estar conosco aqui. Agora, eu lhe pouparia disso, doutor Carlos. Eu lhe pouparia disso. Porque se o Ministério Público Federal veio aqui e disse isto, eu vou adorar cobrar do Ministério Público Federal que ele não estava fazendo a coisa certa. Imagina. Coisa boa chamar, né, uma promotoria e dizer, me desculpa, o senhor está errado, o senhor diligenciou errado. Será que vocês não têm capacidade ou competência para estudar quem é que deveria fazer? Posso cobrar dele, né? Então eu vou pedir, presidente, para a gente convidar de novo, né, o Ministério Público Federal, para a gente poder fazer aqui um esclarecimento. Porque ele vem aqui, está gravado, que é eles que têm a responsabilidade. Né? E o senhor tecnicamente está dizendo, olha, deputado, ainda não foi regulamentado o artigo 7º da Lei 12.733. Por isso, não está nem conosco, portanto, deverá estar com o Ministério.
Só que está parado desde janeiro. Aí, aproveitando, tem outras concessões que também estão sem análise? São 44 contratos que vão vencer até o próximo ano. Não, mas eu digo agora. 2015, por volta de 2015, 44 contratos. Não, eu digo agora, 2014. Além disso da SER... Tem uma concessão que vence em 2014, uma concessão pequena... Não venceu ainda, a única da SER. Que eu não sei. Eu vou pedir também, se o senhor puder fazer essa gentileza, de mandar para a gente depois, para o presidente, para ver quantos contratos estão por vencer ou vencidos, que ainda estão em análise, né, para a gente saber quantos estão. Isso a gente tem. Muito obrigado. Muito obrigado. E a questão do Ministério Público Federal de servir ele ou outra pessoa para poder, né, confirmar isso aqui ou não. E até tem que ser para a próxima reunião. Porque eu acho que isso não depende, viu, presidente Lucas? Não depende de convite. Não depende. Porque se veio aqui o Ministério Público Federal, pode ser outra pessoa. Mas se afirmou, a gente pode pedir para conversar com alguém do Ministério Público Federal na próxima reunião, né, convidando para estarem aqui presentes, em assuntos gerais, por exemplo, né, eles se manifestarem sobre esta pendência que ficou, né, uma coisa meio no ar. Será que Deputado pode... Federico, a nossa assessoria pode confirmar ou não. Acredito que, aprovado uma vez o requerimento, nós podemos convidar mais de uma vez o mesmo órgão com o mesmo requerimento aprovado. Acho que não há problema nenhum. Presidente, Lucas, eu estou pedindo para a gente ver da possibilidade. Mas eu tenho comigo que, quando, né, um órgão que está representado e falando na CPI tem uma opinião divergente com um órgão que veio e falou na CPI, porque não é o Carlos, não é o doutor Alexandre, é o Ministério Público Federal e a ANEEL, nós podemos solicitar um esclarecimento, não por convocação, por convite, nós podemos solicitar para esclarecimento, porque o que vai sair lá fora agora é o seguinte: o Ministério Público disse uma coisa, a ANEEL disse outra. Então, é bom que a gente consiga, né, buscar essa informação. Mas eu agradeço a primeira parte aí da resposta. Então, eu até peço desculpas pelas minhas... apesar dos 30 anos que eu disse que tenho de experiência no setor, tem essas limitações. Algumas são de natureza mesmo técnica mesmo, de conhecimento, que eu não tenho, e outras eu me sinto impossibilitado em função até do cargo que eu ocupo de me manifestar as minhas opiniões pessoais. Então, como o senhor mesmo disse, eu estou falando em nome da ANEEL, então eu tenho que respeitar essa hierarquia existente e falar sobre os assuntos que me foram incumbidos de aqui falar, que são assuntos eminentemente técnicos. Então, com relação a isso, o que eu estou afirmando é que, com relação aos critérios de qualidade para a prorrogação das concessões, nós não fizemos nenhum documento detalhado, fizemos uma análise preliminar, muito preliminar sobre isso. Não tem nenhum documento oficial produzido por nós que eu pudesse chegar aqui e entregar ao senhor. Nós produzimos esse documento aqui, recomendamos a prorrogação da concessão A, B ou C e recomendamos a não prorrogação das concessões C, D e E. Isso não existe, isso não foi feito, isso é uma afirmação que eu estou fazendo. E desconheço que a gente teria esse prazo de janeiro. Eu não conheço em lugar nenhum que está escrito que nós teríamos esse prazo de janeiro para fazer esse tipo de manifestação. Ponto. Isso é o que eu estou afirmando. Não, o prazo que eu estou falando era até janeiro, que em janeiro venceu a concessão. E ela está sem a análise desde lá. Eu fiz uma analogia de que entre as 34 distribuidoras, a CE está em 30º lugar. E tem acontecido apontamentos sobre a qualidade de serviço, como acontece também de outras concessionárias. Sim, claro. E aí eu fiz uma analogia, porque se está parado até lá de janeiro para cá, eu fico pensando, né? Se o serviço não estava bom antes, se já está baixando no ranking, venceu a concessão, se está demorando, a pergunta é, a ANEEL está analisando isso? O senhor me respondeu, não, isso não tem diretamente, eu não tenho a responsabilidade, a ANEEL não tem, porque isso tem responsabilidade... Com relação ao contrato, não. É isso mesmo. A gente não faz o contrato. O contrato não é obrigado. A ANEEL não é o poder concedente. O contrato é firmado pelo poder concedente. Isso que eu estou dizendo para o senhor. Mas isso, mesmo sem contrato, nós temos concessões no Brasil que nunca tiveram contratos de concessão e que são fiscalizadas da mesma forma pela ANEEL. São estabelecidas metas de qualidade, limites de qualidade da mesma forma. São fiscalizadas da mesma forma pela ANEEL, mesmo sem o contrato. Na fiscalização, vocês emitem um parecer.
Não? Porque se eu fiscalizo, eu emito um parecer. Sim, quando eu fiscalizo, eu estou emitindo um juízo sobre a qualidade do serviço, sobre aquilo que eu fiscalizei. Mas mesmo que o senhor não tenha responsabilidade, ANEEL, de liberar a concessão, tem a responsabilidade, porque nós recolhemos nas tarifas, nas taxas, enfim, taxas, nós recolhemos uma parte que é para fazer o controle. Aqui a Agergs tem complementariedade, com um acordo com vocês. A Agergs ela faz o acompanhamento de algumas atividades aqui em nome da ANEEL, a fiscalização. Sim. Então, se eu recolho como usuário uma parte para poder fazer essa fiscalização, e essa fiscalização está sendo feita, eu devo ter um relatório, eu devo ter um parecer sobre isso. Para quem quer que seja, se não é vocês ou o Ministério, renovar ou não a concessão. A pergunta é, está desde janeiro sem renovação. Já tem um parecer sobre isso? Essa é a pergunta. Não. Então, a ANEEL não fez parecer sobre isso. Venceu a concessão e não tem parecer sobre a fiscalização. Sobre, assim, qual é a opinião do órgão fiscalizador sobre os trabalhos da CE? Não está pronto isso ainda. Não foi feito isso. Ok. Não. E com relação a essa questão, a outra primeira pergunta que o senhor me fez, do Tribunal de Contas, eu realmente, mais uma vez, peço desculpas, essa eu não tenho mesmo informação para poder prestar. Obrigado, Carlos. Presidente Carlos Martins, eu fiz aquela solicitação de informação sobre se a Agergs tem competência para poder fazer o acompanhamento dos serviços, inclusive das terceirizadas. Tá. E se isso está aumentando também? Tá. Isso é uma pergunta também, só para estabelecer contigo, Carlos, se está havendo mais terceirização por parte das concessionárias para a atividade de manutenção de estruturas e de qualidade do serviço. Assim, deputado, tanto por nós, a Agergs, quanto fiscalizações da ANEEL, as fiscalizações elas se restringem pontualmente ao resultado apresentado pela concessionária. Então, quando nós vamos na concessionária ou através dos relatórios da própria concessionária, o que é verificado? A tensão está correta? O tempo e a interrupção, o número de interrupções e o tempo de interrupção que a concessionária vem apontando mês a mês está correto? Está no limite? Está sendo compensado? Não está sendo compensado ao consumidor? O baixa renda está corretamente apontado para ser ressarcido pela ANEEL? A fiscalização comercial é feita em cima das contas? O valor em atraso? O teleatendimento está adequado nos padrões ANEEL? Então, é sempre em cima de um resultado. E dentro desse resultado, é claro que tem a interferência da terceirizada, que é uma prática que cada vez mais utilizada por todas as companhias. Entretanto, no nosso dia a dia na Agergs, principalmente depois da crise de janeiro e fevereiro, a gente tem recebido, assim, deputado, um número muitas vezes maior de prefeitos, vereadores, representantes de entidades, e todas as vezes, isso tem sido um recorrente, a reclamação quanto a esse atendimento de terceirizados. Como o procedimento a ser adotado é uma atribuição exclusiva da concessionária de gestão, a gente não tem interferido diretamente nisso. Agora, o que se constata é que a prática de remuneração, a prática de fiscalização da própria concessionária aos seus contratados não é adequado. Ele não está sendo adequado, e eu acredito que isto tem sido mais um custo que vai para a tarifa que, diríamos assim, não está sendo bem gerido pelos nossos concessionários. Então, eu acho que cabe recomendações, sim, à SCRGE. Tem alguma competência a Agergs estipulada por lei para poder dizer o seguinte: a partir desse ano, por tais e tais motivos, está crescendo a terceirização, nós estamos notando que as queixas estão aumentando em relação a isto, então nós vamos anunciar que, a partir de agora, vamos também fazer a regulação e acompanhamento sobre os serviços terceirizados. E precisa, se não está sendo feito, Carlos, ajudaria nós fazermos uma solicitação formal
senhor relator e presidente, uma solicitação formal. O Tribunal de Contas esteve aqui semana passada e, se não me falha a memória, eles anotaram para poder também, a partir de agora, anotar nos seus relatórios anuais e incluírem a ideia de começar a também ser feito a avaliação da qualidade dos serviços das terceirizadas, porque isso influencia lá na ponta. Porque o que me interessa é o serviço. Claro. O serviço, se eu estou regulando, eu quero saber o seguinte: o serviço está bem feito ou não está bem feito? Se vai ser por mim, por ti, por ele, eu tenho uma concessão, eu vou cobrar da concessionária. Se a concessionária fez mal ou não, eu vou cobrar dela. Então, se está aumentando, então eu posso estender a minha regulação para ou limitar, e eu posso limitar a terceirização, porque não está dando certo. Olha, eu vou apontar que, se a qualidade está baixando, se o número de prejuízos materiais e de insatisfação está aumentando, eu posso sim, né, imagino eu, né, como reguladora do sistema, eu posso dizer que daqui para frente, né, eu vou atuar mais sobre esses números. Então, a pergunta é, Carlos, nos orienta, Carlos. Tá, assim, ó. Como é que nós podemos fazer para ajudar nesse sentido? Deputado, nós temos 3 indicadores que eu vejo que apontam de maneira evidente, clara, contundente, que as nossas companhias estão prestando um mau serviço. Nós temos um número de multas por ineficiência cada vez maior. Nós temos um número de compensação, que é redução na tarifa direta ao consumidor, que é multa, cada vez maior. Nós temos, no caso da CE, senhores, nós chegamos a atingir 30% de perdas não técnicas. Estou falando, ó, multas, compensação de tarifa, receita que perde para os consumidores, e perdas não técnicas, tudo números separados. Então, quer dizer, nós temos um volume de recursos que as companhias estão a cada dia perdendo cada vez mais. Então, aí está evidenciada a má prestação de serviço. E esta má prestação de serviço, quem tem que buscar a solução disso aí, através da eficiência, da qualidade do serviço, é a